A gente está acompanhando que o sistema parece que está cuspindo o Lula. Está cuspindo o Lula como fez com a Dilma em 2015, né? É uma sensação clara, né? Desaprovação de Lula. Segundo o Bloomberg, a desaprovação do presidente Lula subiu pela 5ª vez consecutiva em janeiro, em meio a preços mais altos de alimentos e pessimismo crescente sobre o estado da economia. Mais da metade dos brasileiros, 51%, disseram que desaprovam Lula, acima dos cerca de 50% em dezembro e 8 pontos percentuais a mais do que em abril, de acordo com a Latium Pulse, uma pesquisa conduzida pela Atlas Intel para a Bloomberg News. Sua aprovação caiu 46%, cerca de 2 pontos abaixo do mês passado e 5 pontos abaixo do nível de um ano atrás. Tá aí, ó. Eu acho que a desaprovação do Lula é muito maior que 51%. Muito maior que 51%. Eu acho que o Lula passa já de 58%, de quase 60%. Meu querido, não tem como. Tinha uma dificuldade, até vou falar para o ouvinte, eu às vezes faço a pauta do programa, a Vanessa também, sugere, a Rebeca, mas existia uma dificuldade, acho que a Rebeca é prova disso, de encontrar pauta sobre o Lula. Porque a imprensa tradicional, ela blinda o Lula. E óbvio, infelizmente a gente não tem tantos recursos assim, a gente ainda pega muita coisa da imprensa tradicional, como todos os outros veículos de direita no Brasil. E não tinha no passado. Em 2023 era uma dificuldade, lembra que eu falava isso para você? Com certeza. Era uma dificuldade encontrar a matéria do Lula. Hoje, completamente diferente. Você pode dar um Google, escrever Lula, você coloca na aba notícias, é só paulada, mas é paulada da CNN, Folha, Estadão, até o UOL. Então, devido a essa desaprovação, até nos veículos de comunicação, eu não sei se o Pix está chegando na conta desses veículos de comunicação, desses jornais, mas eu acho que o número dele, esse percentual de desaprovação é muito superior a 58%, 55%, porque todo mundo está batendo no cara. Eu estou falando de comunicação. O UOL está batendo no Lula. Mas a gente está vendo o líder político. Ontem eu falei, a Vanessa comentou que acha que o cidadão está querendo valorizar o passe dele para negociar no balcão de negócios da Câmara. O presidente lá do Solidariedade, o Paulinho da Força, que falou mal do Lula. Mas a gente está vendo algo que o Lula, eu acho que nunca viu. O Lula nunca viu isso, porque o pior estrago na carreira política do Lula, enquanto presidente, foi o mensalão. Lembra disso, Vanessa? Em 2004, 2005. Foi o escândalo do mensalão, a compra de votos sistematizada, né, através de empresas aí que lavavam dinheiro para pagar parlamentares do PT, de outros partidos, para votar nos projetos do governo. E o maior escândalo do governo Lula, e a maior crise do governo Lula, do Lula, na verdade, enquanto presidente, foi o mensalão. Mas naquela época, Vanessa, vamos ser sinceros aqui, não tinha internet. Tinha internet muito ainda, um sistema que não tinha essa liberdade que nós temos hoje, não tinha X naquela época, ou já tinha. 2004 não tinha YouTube, não tinha nada disso, pô. Então, o impacto não foi tão grande. Tanto que o Lula conseguiu se reeleger em 2006. Em 2007 ele volta à presidência. Volta. Agora, o que a gente está vendo, pela primeira vez na história, eu acho, isso aqui ninguém me disse, eu acho que é a maior crise do governo Lula, do presidente Lula, de todos os tempos, desde 2003, desde o seu primeiro mandato. E a pior crise, por quê? Além do povo nas ruas, que nunca gostou do Lula, que sempre desaprovou esse governo socialista, esquerdista, graças a Deus, o povo brasileiro, sempre existiu uma força muito grande do movimento antipetista no Brasil. Além de tudo isso, você tem os veículos de comunicação que até meses atrás estavam relativizando o governo Lula, estavam passando pano, e hoje está todo mundo batendo. É a maior crise do Lula, da história, a maior crise política. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Não adianta o petista que está assistindo o programa, ouvindo na rádio, chorar, falar que não, que eu estou falando besteira. É a pura verdade. Se a gente pegar os números, o que o Lula tem hoje é presidente. Os veículos estão batendo nele, eles estão dando dinheiro, distribuindo dinheiro entre o centrão e não está surtindo efeito, pô. É isso que eu estou dizendo. Você tem o povo falando, as declarações dele, e ele só fala besteira. Tá parecendo o Joe Biden, deu entrevista na Rádio Metrópole, o Mário Kertes acabou
acabou com a semana dele. Eu espero que acabe com o governo. Com aquela declaração lá do se tá caro, não compra. E o Nicolas, os deputados aproveitando. Então é a maior crise política desse petista. 8 horas e 24 minutos. Vanessa Moreira, o que você acha? Eu concordo, Timóteo. O governo Lula ele vem passando por uma crise terrível. Você vê aí que os veículos de comunicação, as pesquisas, na verdade, eu acho que o grande ponto aí são essas pesquisas. Essa desaprovação, ela é óbvio que ela é muito maior. A gente sente esse termômetro, né, como você bem falou, mas eles ainda têm alguns mecanismos para manipular a informação e trazer essa desaprovação em um índice um pouco menor do que o que é de fato. É interessante, Timóteo, também associar essa notícia à notícia anterior da aprovação do Tarcísio, porque quando você leu a notícia aqui na íntegra, a gente viu que a aprovação dele foi bem pequena em relação à desaprovação. E o Tarcísio, ele é o candidato do Kassab, né? Do grupo kassabiano aqui da nossa nação. E é interessante olhar também essa movimentação, porque a gente sabe que o Kassab é o maior articulador político, é o cara que mais cresceu politicamente, como figura pessoal mesmo, né, como liderança dentro do Brasil, a nível de poder. É quem mais tem prefeitura. Então, o Kassab manda na política e ele é um termômetro. Então, a gente pode observar também essa manipulação de informação, essa manipulação retórica também em relação à aprovação do Tarcísio. Porque o Tarcísio teve uma aprovação, mas a notícia no que o brasileiro normalmente lê, que é não é a matéria em si, sim apenas o título, ela fala que o Tarcísio tem uma aprovação grande. Não é. Quando você lê, é algo muito pequeno, que beira até o índice de erro. Então, a gente, analisando esses pontos, a gente vê também essa tentativa do sistema, e analise a palavra Kassab como liderança do sistema, né? A gente vê esse distanciamento do sistema do governo Lula. A gente começa a analisar dessa maneira. O sistema vem se distanciando do governo Lula. É verdade. Né? Porque o Tarcísio não é bolsonarista, o Tarcísio não é de direita, o Tarcísio é sistema total. Ele é um cara de esquerda, inclusive. Né? Ideologicamente e tudo, ele é uma pessoa que favorece a esquerda brasileira, que, no caso, representada aí pelo sistema. E quando eu falo no Kassab é nesse sentido. Então, a gente observa essas notícias, né, de depreciação do governo federal com a atenção do movimento realmente anti-Lula crescente. E a pressão pode chegar. A gente tem que estar muito atento aos próximos passos, porque a gente pode sim estar próximo a um impeachment, ou, como as eleições são no próximo ano, a gente pode ver alguma reviravolta a nível de tranquilizar essa galera do sistema, porque é muito fácil tranquilizá-los. Estou fazendo um movimento aqui com os dedos para quem apenas nos ouve, simulando dinheiro, grana. Então, é fácil tranquilizar esse pessoal e, de repente, a gente vai ter aí um certo furor, mas o Lula está caminhando para a sua derrota. Ele não vai permanecer. Eu acho que a gente não verá uma reeleição do Lula. O Bolsonaro foi o primeiro presidente não reeleito. E talvez o Lula seja o segundo a não se reeleger. Tomara, ou né? Ele pode ser empichado também. O que você falou aí é perfeito. Essa Vanessa. movimentação, né? O Lula, a gente está acompanhando que o sistema parece que está cuspindo o Lula. Está cuspindo o Lula como fez com a Dilma em 2015, né? É uma sensação clara, né? Exatamente. Então, a gente está vendo aí, o que você disse é verdade. Vários políticos do Centrão recebendo rios de dinheiro e mesmo assim não exigindo, o governo não está conseguindo caminhar. Está com uma dor de cabeça arretada, inclusive com vários ministérios distribuídos entre políticos do Centrão. Você vê o presidente Hugo Motta também fazendo pressão. O presidente Hugo Motta usando a direita, entre aspas, os bolsonaristas na direita, para ficar falando que a pauta da anistia é importante e tudo mais. Eu acho que tudo isso é bravata dele. Claro. Para sacanear o governo federal. Alguma coisa que eles querem, que a gente não entendeu, ou colocar outro
ou como, por exemplo, o Tarcísio, que essa pesquisa aí é um indicativo disso. O Tarcísio é, como você falou, exatamente, eu concordo, Tarcísio é o sistema hoje. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.